Ó vós que sois chamados casa de Jacó, porventura encurtou-se o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? In English it says, you who are named the house of Jacob. Vós que sois chamados casa de Jacó, God's people are known by name. o povo de Deus são conhecidos pelo nome. They are Christians. Eles são cristãos. They are belonging to Christ. Pertencem a Cristo. Amen. You who are named by the God of Jacob. Vocês que são chamados, nomeados pelo Deus de Jacó. God has a question for you. Deus tem uma pergunta para você. We began to look at this last night. Nós começamos a olhar isso a noite passada. I continued this morning. Eu continuo esta manhã. And tonight is the final part. E hoje à noite é a parte final. And the question that God has is the Spirit of the Lord restricted? E a pergunta que Deus tem é: será que o Espírito de Deus é estrito? Is God, the Holy Spirit, weak? É Deus, o Espírito Santo, ele é fraco? Is he restricted? Ele é estrito? Is there things that he is unable to do? Será que existe coisas que ele não é capaz de fazer? Are there sinners that are too great for God, the Holy Spirit, to touch and save? Tem pecadores que são grandes demais para o Senhor tocar e salvar? Are there people in the church that God cannot use? Existem pessoas na igreja que Deus não consegue usar? Is the Spirit of the Lord restricted? Será que o Espírito do Senhor é restrito? Are there prayers that he cannot answer? Existe oração que ele não consegue responder? Is he limited? Ele é limitado? Is he restricted? Ele é estrito? And the answer is a certain no. E a resposta é um certo não. Amen. There is nobody whom God cannot save. Não existe ninguém que Deus não consegue, não pode salvar. There is nobody that has sinned so greatly that they cannot be saved by the Lord Jesus Christ. Ninguém que pecou tão grandemente que não pode ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo existe. No matter what you may have done in the past, Não importa o que talvez tenha feito no passado. no matter what sins you've committed, Não importa os pecados que já cometeu. the Spirit of the Lord is not restricted. O Espírito do Senhor não é estrito. He can save you tonight Ele pode te salvar hoje à noite. if you repent of your Se sins você arrepender dos seus pecados and believe in the Lord Jesus Christ for e salvation. crer em Cristo para a salvação. The Spirit of the Lord O Espírito do Senhor is not restricted. não é estrito. And there is nobody who is so weak in the church Não existe ninguém que é fraco demais na igreja that God cannot que use. Deus não pode usar. The Spirit of the Lord is not O restricted. Espírito do Senhor não é estrito. Amen. For those who are new to this Para church, aqueles que são novos a esta igreja, I have seen God do many great things in people's lives. tenho visto Deus fazer grandes coisas em 1000 vidas. People whose lives were a mess have come into this church. As pessoas cujas vidas eram uma bagunça entraram nesta igreja. And when they have repented of their E sins, quando se arrependeram dos pecados, and the Spirit of God has begun to work in their o lives, Espírito do Senhor começou a trabalhar nas vidas delas. they have been totally transformed. Elas foram transformadas totalmente. And so can you E be. você pode ser também. The Spirit of the Lord is not O restricted. Espírito Santo não é estrito. Amen. Let's look at John chapter 1 verse 50. Ao que Jesus lhe respondeu, porque te... Ao que Jesus lhe respondeu... Ao que Jesus lhe respondeu, por que te disse que te vi debaixo da figueira? Crês? Pois maiores coisas do que estas verás. Amen. These are the words of the Lord Jesus Christ. Essas são as palavras de Jesus Cristo. And I draw your attention to this sentence. Eu atraio a sua atenção a esta frase. You will see greater things than these. Você verá maiores coisas do que essas. What has God done in your O life? que Deus fez na sua vida? Jesus says to you tonight, Jesus diz a você hoje à noite. you will see
greater things than these. Você verá maiores coisas do que essas. What has God done in your O ministry? que Deus fez no seu ministério? Jesus says to you tonight, you shall see greater things than these. Jesus diz a você hoje à noite, você verá maiores coisas do que essas. Whatever God has done in this church for the last 7 years, Seja o que for que Deus tiver feito pelos últimos 7 anos desta igreja, I believe eu creio, we can see greater things than a these. gente vai ver maiores coisas do que essas. Amen. For all those who are going with Generation to London to Por evangelize, todos aqueles que irão com Generation para Londres para evangelizarem, God has used you in the past. Deus te usou no passado. But take this verse from the Lord Jesus Mas Christ. tome esse versículo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Take this promise and believe it. Tome esta promessa e creia nela. You will see greater things than these. Você verá maiores coisas do que estas. Amen. The future is bright because of the promises of O God. futuro é brilhante por causa das promessas de Deus. We have a God who is faithful to his Nós promise. temos um Deus que é fiel às suas promessas. Amen. Amen. Let's look at Ephesians 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amen. The Spirit of the Lord is not restricted. O Espírito Santo não é estrito. He's able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Ele é capaz de fazer excessivamente, abundantemente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. According to the power that works in us. Segundo o poder que opera em nós. You will see greater things than Você these. verá maiores coisas do que estas. Is the Spirit of the Lord restricted? O Espírito do Senhor será que é restrito? Is he limited in power? Ele é limitado em poder? The answer is no. A resposta é não. Amen. Let's look at 2 Corinthians chapter 1 and verses 8 to 11. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos-nos até da própria vida. Paul and his missionary friends, Paulo e seus amigos missionários, they had been through a very difficult time. eles tinham passado por um tempo bem difícil. Amen. They thought they were going to die. Eles pensaram que iriam morrer. Amen. But look at verse 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. They lost all trust in their own strength, Perderam toda a confiança na sua própria força. and they were forced to trust in the God who raises the E dead. foram forçados a confiarem no Deus que ressuscita os mortos. Paul's God is our O God, Deus de Paulo é o nosso. and the Spirit of the Lord is not O restricted. Espírito do Senhor não é estrito. Amen. Next verse. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. I know when Brazilians are learning English, they have problems with the tenses. Eu sei que quando os brasileiros estão aprendendo inglês, que tem problemas com os tempos verbais e tal. Amen. Here is the past, present, and future. Aqui está o passado, presente e futuro. Amen. It would be good if your teacher tomorrow used the verse from the Bible to teach the Seria bom tenses. se o seu professor, na sua aula, usasse esse versículo da Bíblia para ensinar. Amen. God delivered us. Deus nos livrou. He has delivered you in the Ele past. te livrou no passado. You were in a difficult situation. Você estava numa situação difícil. You cried out to God. Você clamou a Deus. He heard your prayer Ele ouviu tua oração. and He delivered you. Ele te livrou. Christian, remember,
Cristão, The lembre-se. Spirit was not restricted in answering your O prayer. Espírito não ficou restringido em responder tua oração. And Paul says he does deliver E us. Paulo diz, ele nos livra He ainda. is still doing it. Ele ainda está He fazendo will isso. still answer your prayer. Ainda responderá a He sua is not oração. limited. Ele não é He limitado. is not restricted. Não é restrito, é And restringido. with regard to the future, E com relação ao futuro, we trust that he will still deliver nós us. esperamos que ainda continuará a livrar-nos. This is your God. Este é o teu Deus. Past, present, future. Passado, presente, futuro. He doesn't change. Ele não muda. He is not Ele limited. não é limitado. He heard your prayers Ele in the ouviu sua past. oração no He passado. answers your prayers now. Responde sua oração And he agora. will still hear you until the day you reach E ele heaven. ainda te ouvirá até o dia de você alcançar o céu. I am the Lord. Eu sou o Senhor. I do not change. Eu não mudo. Jesus Christ the same yesterday, Jesus Cristo mesmo ontem, today, hoje, and forever. para sempre. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Let's go to 2 Corinthians chapter 12 and beginning at verse 7. E para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Amen. Paul is talking about his own experience. Paulo está falando sobre a própria experiência dele. God had given him many Deus revelations, tinha dado a ele bastante revelações, but there was a danger mas tinha um perigo, that he would be exalted above measure. que ele seria exaltado mais do que a medida. There is nothing worse for a Christian than when pride comes in. Não existe nada pior para um cristão quando o orgulho entrar. It can happen to a preacher Pode acontecer com um pregador, or a worship leader um líder de louvor, or any service in the ou church. qualquer culto na igreja que fazem. When God has used you, Quando Deus te usou, remember to give him all the glory, lembre-se de você dar a ele toda a glória, lest you be exalted above measure. para que você não seja exaltado mais do que a medida. And God, because he loved E Paul, Deus, porque ele amou Paulo, he gave him a thorn in the flesh. ele o deu um espinho na carne. God allowed a messenger of Satan to torment him. Deus permitiu que o mensageiro de Satanás o atormentasse. Do you know this side of God? Você conhece esse lado de Deus? How he allows things to humble us. Como ele permite que as coisas nos humilhem, Where our plans fail. onde os nossos planos Where falham, we are disappointed when things do not work e out. nós ficamos decepcionados quando as coisas não dão certo, Where relationships break que up. os relacionamentos se rompem, Where we are humiliated before the church. onde somos humilhados diante da igreja. And E God allows this for a reason. Deus permite isso por um motivo, To keep us humble. para nos manter humildes. Amen. Bless God for this. Bendito seja Deus para isso. Anything that humbles you Qualquer coisa que te humilha is a blessing from é God. uma bênção de Deus. It doesn't seem like it. Não parece. You are sad because of what happened. Você fica triste por causa do que aconteceu, But I tell you, it's actually a blessing from mas God. eu te digo, na verdade, uma bênção de Deus, It humbles you. que aquilo te humilha, It humbles you. te humilha. Amen. Verse 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. He prayed 3 times. Ele orou 3 vezes. He was used to having his prayers answered. Ele foi acostumado a ter as orações dele respondidas. He knew that God always heard him. Ele sabia que Deus sempre o ouvia. But now God was saying no to his prayer. Mas agora Deus estava dizendo não à oração dele. Even when your prayers are not answered the way you want them to be Mesmo answered. quando as suas orações não forem respondidas do jeito que você quiser, Do not despair. que você queria que fossem, não God se is still on desespere. his throne. Deus ainda está no seu trono. He hasn't opened that door for you. Ele não abriu aquela porta para você. He has something
better for Ele you. tem algo melhor para você. Amen. 3 times he asked the Lord. 3 vezes que ele pediu ao Senhor. It says he pleaded with the Lord. Diz que ele implorou ao He Senhor. was really praying. Ele realmente estava I orando. imagine he set aside 3 days of prayer and fasting. Eu imagino que ele estabeleceu tempo em 3 dias para oração. Really knocking on the door of heaven. Realmente batendo na porta mesmo do céu. And yet, it mesmo assim, doesn't happen for him. Não acontece isso para Do ele. you know this God? Você conhece este Deus? Do you trust this Você God? confia nele? Even when you can't understand what is happening. Mesmo quando não consegue entender o que está acontecendo. Is the Spirit of the Lord restricted? Será que o Espírito do Senhor é estrito? Verse 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. Amen. God is saying to you tonight, Deus está dizendo a você hoje à noite. He is not limited Ele não é limitado, or restricted, nem estrito, nem but restringido. His grace is sufficient for you in this situation. Mas a graça dele é suficiente para você nessa situação. Where He has placed you, Onde ele te colocou, His grace is sufficient for a you. graça dele basta para você. Amen. Trust Him. Confia nele. Trust Him. Confia nele. His power is made perfect in weakness. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Amen. And Paul said, therefore, most gladly, I will rather boast in my infirmities. E Paulo diz: eu prefiro me gloriar nas fraquezas, That the power of Christ may rest upon him. para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Brother, sister, God is doing a deep work in your heart. Irmãos e irmãs, Deus está fazendo uma obra profunda no teu It coração. is painful, É dolorosa. and there's suffering, E tem and sofrimento. there's E tears, tem and lágrimas. there's E disappointment, tem decepção. and you can't understand. Você não consegue compreender But when isso. the power of Christ rests upon you, Mas quando o poder de Cristo repouse sobre você, you will rejoice. você se alegrará. You will glory in Him. Você se gloriará nele. Amen. I promise you that. Prometo a você He isso. has not forsaken Ele you. não te desamparou. Amen. Verse 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amen. Generation. Geração. If next weekend you face weaknesses Time de Generation. Se na semana que vem vocês enfrentarem as fraquezas and reproaches e injúrias and needs e necessidades, and persecutions perseguições and distresses, e angústias, it's for Christ's sake. é pelo amor de Cristo. But you have this Mas promise você tem essa promessa that when you are que weak, quando você é fraco, then you are really então strong. você é forte mesmo. Amen. Whatever the enemy tries to do with you, Seja o que for que o inimigo tentar fazer com você, you can be victorious você pode ser vitorioso through the God of the Apostle Paul. através do Deus do apóstolo Paulo. He will not forsake you. Ele não te desamparará. He will work out all things together for your good. Ele cooperará todas as coisas juntas pelo teu bem. Amen. Jeremiah 23:29. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha. Amen. Next week, Na semana que vem, you will face people whose hearts are like rocks. vocês enfrentarão as pessoas cujos corações são que nem rocha. But God's word Mas a palavra de Deus is like a hammer that breaks the rock in é pieces. que nem martelo que despedaça a rocha. There is nobody that God can
cannot save. Não existe ninguém que Deus só consegue salvar. My heart was like a rock. Meu coração era duro como But then the pedra. Spirit of God broke it in Mas o pieces. Espírito de Deus o quebrou em pedaços. And He gave me a new heart. Ele me deu um novo A coração. soft heart. Coração A suave. heart that loves Jesus. Coração que ama Cristo. This is our God. Este é o nosso Deus. This is the gospel. O Evangelho. This is É evangelism. a evangelização. This God Este is Deus on the throne. está no trono. This is your God. Esse é o teu Deus. Trust Him. Confia nele. Believe Him. Creia nele. Preach Him. Preach the word of God. Pregue-o. Pregue a palavra de Deus. Amen. His word is like a fire, A palavra dele é que nem fogo. and it melts cold hearts. E ele derrete os corações frios. Glory to His name. Glória ao seu nome. Hallelujah. Amen. Let's go to 2 Kings chapter 2. Disse-lhe, pois, Elias: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Elijah, the great man of God, Elias, o grande homem de Deus. he knows he's going to enter eternity. Ele sabe que ele entrará na eternidade. He knows his time is short. Ele sabe que o tempo dele está curto. And he says to Elisha Ele diz a Elias, to leave him. Eliseu, para deixá-lo. But Elisha says, I will not leave you. Mas Eliseu disse, eu não te deixarei. I will not leave you. Não te deixarei. Don't leave the man of God. Não deixe o homem de Deus. Don't leave the messenger of Não God. deixe o mensageiro de Deus. Stay where God is preaching His word. Permanece onde Deus estiver pregando a palavra dele. Stay. Fique. Elisha would stay with him. Eliseu ficaria com He ele. had a choice. Ele tinha uma He could escolha. leave, Ele poderia sair, but he stayed. mas ele ficou. God is looking for faithful men and women Deus está procurando homens e mulheres in this fiéis generation nessa geração that will stay with God, que permanecerão com stay with Deus, God's man, com o homem de Deus, stay with God's e com a people, mulher de Deus, com o stay povo with de God's Deus, church, com a igreja de Deus, that you be united para que você esteja unidos and that you continue e para que continue where God has placed you. onde Deus tenha te colocado. Amen. Verse 7. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Verse 8. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Amen. Elijah took his mantle, rolled it up, and struck the water. Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas. Even though he was old, Por mais que ele era velho, the power of God was still on his o life. poder de Deus ainda estava sobre a vida dele. Amen. The two of them crossed over on dry ground. Ambos deles passaram em seco. Amen. Verse 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres e que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. I wonder if God asked you, what may I do for you? Me pergunto, se Deus te perguntou o que você quer que eu faça, What you would answer. o que você responderia a ele? But Elisha's request Mas o pedido de Elias was for a double portion of the Spirit of God. foi por uma porção dobrada do Espírito de Deus. Amen. I trust young men, young women, Eu confio que os jovens, that you are hungry vocês estão famintos for God, por Deus. that you want the anointing of God, Vocês querem a unção de Deus. that is the most important thing to you. E isso é a coisa mais importante a você. That's what you want more than anything. Isso que vocês querem mais do que tudo. God is here tonight. Deus está aqui hoje à noite. God is searching your heart. Está sondando o seu coração. What do you O want? que você quer? Amen. Elisha's request was a double portion of the Spirit of O God, pedido de Elias foi uma porção dobrada do Espírito de Deus. because the Spirit of the Lord is not Porque o restricted. Espírito Santo não é restrito. Amen. Next verse.
Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. You have asked a hard thing. Você pediu uma coisa dura, Amen. To get the anointing from God receber a unção de Deus is not an easy thing. não é uma coisa You will fácil. pay a price for it. Você pagará um preço por aquilo, But God can give it to you. mas Deus pode dar a você. God can baptize you in the Holy Spirit. Deus pode te batizar no Espírito And Santo. your Christian life can never be the same E again. a sua vida cristã dá para ela não ser mais a mesma. I knew a girl. Eu conheci uma menina, She attended the prayer meeting where I used to go for 9 years. ela frequentava o culto de oração que eu costumava ir por 9 anos. And I never heard her pray out once. Eu jamais ouvi ela orar em voz alta. She was a very shy Era girl. uma menina bem tímida. But then something happened. Mas então algo aconteceu. She was baptized with the Holy Spirit foi- and with fire. Ela foi batizada com o Espírito Santo e com fogo. And then when she prayed, E então quando ela orou, everybody listened todos escutaram. because they knew this was the power of the Holy Spirit Porque eles sabiam que este era o poder do Espírito Santo praying through her. orando através dela. You have asked a hard thing, Você pediu uma coisa dura, but God can give it to you mas Deus pode dá-la a você. if you want it more than anything else. Se você quiser mais do que qualquer outra coisa. Let God search your heart tonight. Deixe que Deus sonde teu coração hoje à noite. Amen. Verse 11. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elijah went into heaven. Elias foi para o céu. It happened suddenly. Aconteceu de repente. I think he knew his time was short, Eu acho que ele sabia que o tempo dele estava curto. and yet it came suddenly. Mesmo assim, veio de forma repentina. We have a limited time on this earth, Nós temos um tempo limitado nessa terra. and we want our life to count for E God. nós queremos que a nossa vida conte para Deus. Amen. Verse 12. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. So he saw him no more. Ele nunca mais o viu. Amen. Don't live with regret. Não vive com arrependimento. When you have people around you, Quando você tem pessoas ao teu redor, appreciate them. aprecia-os. Speak kindness to them. Fale palavras bondosas e gentis a Don't elas. live with regret, Não vive com arrependimento. because suddenly they can be taken away Porque de repente podem ser tiradas de você. and you see them no more. Você nunca mais vai vê-las. While you have time, Enquanto você tiver o tempo, do what God would have you to do. faça o que Deus queria que você fizesse. Love your neighbor Ame- as yourself Ame o teu vizinho como a si mesmo. while you have time. Enquanto você tiver o tempo. Elijah was gone Elias se foi forever, para sempre. and Elisha was left alone. E Eliseu foi deixado sozinho. Okay, verse 13. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e voltando-se pôs à borda do Jordão. Elijah left something behind. Elias deixou algo para trás. What will you leave behind O que você vai deixar para trás? for your brothers and sisters in Para os Christ? seus irmãos e irmãs em Cristo. Will you leave holy memories? Você deixará as lembranças santas. There's a prophecy in Deuteronomy Tem uma profecia em Deuteronômio about the tribe of Asher. sobre o tribo de... It says that they dipped their foot in oil. Essa tribo diz que mergulharam os pés deles em óleo. So they left holy footprints wherever they went. Então deixaram pegadas santas onde foram. What will you leave O que behind você deixará para trás? in your family? Na sua família.
in your na church, sua igreja, with your com friends, seus amigos, Elijah left something Elias deixou algo that Elisha could use. que Eliseu poderia usar. What will you leave O que behind? você deixará para trás? What can you give O que você vai dar? to others Que você pode dar para that os they outros? remember you by? Para que te lembrem. Amen. Let's see what Elisha did, because he took the mantle of Elijah. Vamos ver que Eliseu fez, que ele pegou o manto de Elias. Verse 14. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. He struck the water Feriu as águas with the mantle of Elijah. com o manto de Elias. He used what Elijah had left him. Ele usou o que Elias tinha deixado para ele. And then he said, E então ele disse: Where is the Lord God of Elijah? Onde está o Senhor, Deus de Elias? Elijah was gone, Elias se foi, but not his God. mas não o Deus dele. God can take people from us, Deus pode tirar as pessoas de nós, but not himself. mas jamais ele You mesmo. always have God with you. Você sempre tem Deus contigo. Elijah was a mighty man of God, Elias era um homem poderoso de Deus, but it was God who gave him the power. mas foi Deus que o deu o poder. The Spirit of the Lord is not O restricted. Espírito do Senhor não é restrito. Elijah Elias had left his cloak. tinha deixado o manto dele. Elisha took his cloak, Eliseu o tomou. and then he said, Então ele Where disse, is the Lord God of Onde Elijah? está o Senhor, Deus de He Elias? prayed. Ele orou. He prayed. Ele orou. He had the promise, Ele tinha a promessa and he prayed. e ele orou. And he struck the E Jordan, ele feriu a água. and he found that the Jordan parted. E ele achou que a água se partiu. The God that had blessed Elijah O Deus que tinha abençoado Elias was now blessing Elisha. agora estava abençoando Eliseu. Why? Por quê? Because the Spirit of the Lord is not Porque restricted. o Espírito Santo não é restrito. He can raise up many, many men and women in this Ele church. pode levantar bastante homens e mulheres dessa igreja. Others can be taken away, Os outros podem ser and tirados. God can raise up E Deus more. pode levantar mais. The call of God is on your O life, chamado brother. de Deus está na sua vida, irmão. The call of God is on your life. O chamado de Deus está na sua vida. Don't run away from it. Não fuja dele. The Lord God of Elijah. O Senhor Deus de Elias. You need not ask where he is. Você não precisa se perguntar onde ele está. He is here tonight Ele está aqui hoje à to noite touch you para te tocar, and to do something wonderful in your life. para fazer algo maravilhoso na sua The vida. Spirit of the Lord is not O restricted. Espírito Santo não é restrito. Amen. The Jordan, Jordão, it means death. ele significa a morte. Elisha had crossed, Eliseu tinha atravessado o Jordão, now he had to cross back, agora ele tinha que atravessá-lo de volta. and the Jordan E parted. o Jordão se partiu. I know somebody else Eu conheço mais alguém who stepped into death que pisou na morte to open the way for us. para abrir o caminho para nós. His name is the Lord Jesus O nome Christ. dele é o Senhor Jesus Cristo. And through his death, E através da morte he dele, has opened the way ele abriu o caminho to the promised land. para a terra prometida. There is only one way to get to heaven, Somente existe um caminho de ir para o to céu, believe in the Lord Jesus para Christ. crer no Senhor Jesus Cristo. He will open heaven's door for you. Ele abrirá a porta do céu para você. Amen. We are going to take